Aleluia. Tudo bem por aí? Vamos lá mais um pouquinho? Amém. É bom quando estamos em unidade, convictos daquilo que o Senhor está movendo, está fazendo. Nos sujeitamos a um novo tempo. Na verdade, nem tão novo assim, né? Porque, de verdade, tudo que temos ouvido, o que temos compartilhado, tudo que o Senhor tem liberado sobre nós estabelece fundamentos que já existem há muito tempo. Coisas que são referentes às Escrituras e que posicionam o nosso entendimento, trazendo clareza, trazendo não só reflexão, mas de uma forma muito clara um entusiasmo, uma sede, uma vontade de realizar um pouco mais, de fazer um pouco mais. E nisso nós temos meditado desde ontem à noite, na nossa doce maratona, através das Escrituras, sendo posicionados em responsabilidade, encharcados de responsabilidade, porque nisso nós somos possíveis, nisso nós somos viáveis. Eu te convido a abrir a Escritura comigo, a primeira carta de João 1:5, e nós vamos ler juntos esse texto que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Diz João: Deus é luz, nele não há treva alguma. Olha a referência daquilo que está escrito e faz com que a gente entre num lugar de entendimento de uma mensagem que foi compartilhada através de uma transmissão sobre a referência da clareza do Evangelho e em quem o próprio Deus subsiste sem nenhum traço de escuridão. Deus não habita em meio a trevas, e as trevas nada mais é do que a ausência de luz. Então os traços de escuridão na vida podem ser lidos e diagnosticados como que se coisas que precisavam ou se precisam ser resolvidas e não se encontram formas e jeitos para que isso de uma vez por todas tome um lugar de responsabilidade. Eu preciso compartilhar com você nessa noite e conto com a sua atenção, porque de verdade nós vamos tratar assuntos um tanto que delicados, que mexem com a profundidade de quem as pessoas são, de quem nós somos, segundo a nossa verdade e não segundo o que queremos esconder. Então, quando você me dá a sua atenção, você na verdade está colocando um canudinho aqui em mim e está sugando de mim o que eu estou transmitindo. E nisso eu sei que o que você quiser levar desse lugar, você vai levar. Amém. Agora, o que você não quiser levar também é serventia da casa. Porque há uma responsabilidade em transmitir, mas a comunicação é um canal de duas vias, de quem fala e de quem recebe. Então eu te falo com muito carinho, preste muita atenção, porque o tempo voa e eu preciso transmitir para você a palavra nessa noite. Existem áreas na vida que precisam ser iluminadas.
E a clareza absoluta, ela nada mais é do que a cura divina sobre aquilo que transitamos, aonde achamos que não temos autoridade. Eu tenho falado desde hoje cedo com você que tem coisas que eu fui chamado para fazer. Tem coisas que eu fui chamado para desenvolver, tem áreas que eu fluo de uma forma extraordinária muito bem, tem outras áreas que não. E eu acredito que não exista ninguém perfeito em todas as áreas e todo mundo nas suas deficiências encontra no Senhor o seu refúgio para que ali resolva as suas mazelas. Não necessariamente tudo o que fazemos e o que resolvemos nos coloca no lugar de autoridade para ministrar sobre isso. Mas algumas coisas nos apontam que nós devemos olhar para o Senhor e nele encontrar o grande recurso, a grande fonte de desenvolvimento. E nessa fonte de desenvolvimento nós vamos saciando a nossa sede e naquilo que esperamos também no Senhor, nós recebemos conforme o quanto nos dedicamos a isso. Vou traduzir. Se eu quero algo de Deus e tenho expectativa no que Ele vai fazer, eu nele busco todas as formas e nele vou extraindo tudo aquilo que eu tenho de buracos em mim, como que um queijo suíço, sendo completo, sendo tratado, sendo cuidado e sendo zelado. A primeira carta a João diz que em Deus não há treva alguma, ou seja, não há escuridão. E se na minha vida há tratamentos que são necessários, eu começo a buscar. Porém, quando eu não sei resolver, eu simplesmente não faço nada, porque não há nada a ser feito. E quando se tenta fazer e se tenta resolver, geralmente se faz algo errado, que não deveria ser feito. Andar na clareza absoluta de Deus traz cura, traz paz. E quem confessa as suas debilidades encontra uma nova vida no caminhar. Ou seja, quando você aprende a dizer no que você não é bom, é tão importante quanto você afirmar naquilo que você é bom, ou naquilo que você já venceu, ou naquilo que você ousa ter algum tipo de autoridade. De fato, o que eu estou me tornando é muito mais importante do que o que eu estou construindo, embora estejamos construindo coisas interessantes nesse fim de semana. A resposta de tudo isso que você está vivendo aqui vai ser na segunda-feira, às 7 da manhã, quando você estiver acordando, começando o seu dia, não de uma forma atribulada, mas de uma forma convicta em que a vida tomou outra esfera de movimentação, ou entrou numa outra frequência, onde você não vai mais deixar a peteca cair. Eu estou falando com você, não vou te colocar para cima, mas na minha terra tem um termo chamado pito, e talvez isso faça sentido. Eu preciso dar um pito em você, para você entender que daqui para frente é com você, cabeção. E se você não quiser entender isso, você nunca vai sair da cólica dos 36 anos, ou da eterna juventude aos 45, porque sobre você repousa a mesma responsabilidade que sobre mim. E isso às vezes gera uma crise extraordinariamente maravilhosa, onde a gente canta, pula, discerne, e quando vem a palavra do Espírito afirmando que estamos no caminho, vem a mesma palavra e posiciona o nosso coração para que a gente não perca a direção, para que a gente não perca o foco para onde estamos indo. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, tem um convite muito interessante. E ele apresenta para a gente de uma forma extraordinária aquilo que nós devemos entender como continuidade. Porque conhecer o Senhor é um processo. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, e tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Na parte A desse versículo, há um termo do esforcemo-nos por conhecê-lo, ou seja, esse esforço é para que as coisas que eram já não voltem a ser, mas que a transformação de mente, a renovação de mente, tendo Jesus como alvo, como aqui foi cantado, como aqui proclamamos, faça com que o conserto com Ele, o alinhamento com Ele, entre num patamar tão diferenciado em que eu olhe para trás e já não tenha mais para onde voltar.
tacar fogo nos barcos, nas opções, nas alternativas, no plano B, no plano C, no plano E, faz parte em encontrar o plano A, que é o Senhor. Porque quando encontramos no plano A referência de como devemos nos mover, nada mais faz sentido. Caminhamos até que nada mais importe. E nele, na constância e no esforço, nós somos movidos a continuar, a seguir em frente. Sobre identidade, preste atenção. Quem sabe quem é, não teme lugares inóspitos. Quem ainda não se encontrou, por mais aconchegante que seja o lugar, o tratará como uma verdadeira zona de guerra. Ou seja, gente que não sabe quem é, ainda que esteja num lugar bom, num lugar ideal, num lugar legal, num lugar maravilhoso, sempre haverão tensões à sua volta. Você já entrou em crise com isso? Está tudo bem, está tudo certo, a família está legal, está tudo legal, o emprego está funcionando, a igreja está acontecendo, meus irmãos, meus amigos e tal. Mas tem alguma coisa errada. E não é só o que está errado para você transformar o que está errado, mas está errado aqui no subjetivo. Você não consegue desfrutar quando o Senhor te coloca para descansar. Você não consegue desfrutar quando o Senhor te coloca num lugar onde você vai ter proveito sobre aquele lugar. Eu vou falar de mim agora. Diz o cara que é da tecnologia, que vive online 24 horas por dia, está num lugar onde o celular não tem dados. Tem sido maravilhoso. Estou desenrolando um livro meu que já há algumas semanas eu simplesmente não conseguia pegar. Tem sido coisas maravilhosas ali naquele quartinho, eu ligo aquele som bem alto ali, irmão. Eu chapo o corpo, deixar um negocinho de docinho comigo ali. Tem sido muito bom. Aí eu, num primeiro momento, eu disse, tá amarrado, estou sem internet, agora a coisa vai. Não me falaram, os pastores não me disseram, que não tinha internet. Minha mulher quer falar comigo e não consegue. Vai dar um rolo lá em casa. De repente Deus provê um celular ilimitado da Claro, louvado seja o Senhor. Falei com a Dona Maria agora à tarde. Estou descansado, dormi 45 minutos igual uma pedra antes de vir para cá. Antes desse tempo estava escrevendo, os dedos estão tudo doendo na ponta, coisas que vieram vindo, sem necessidade de consultas paralelas, sem nada, somente deixando fluir aquilo que tem sido recebido. Gostei desse negócio de ficar sem internet. Preciso exercitar mais isso na vida, porque o que no primeiro momento era uma dificuldade se tornou algo extraordinário. Amém. O que você precisa deixar para trás para você entender que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo? Fique tranquilo. Nada aqui vai ser um pulo do gato. Em algum momento vai chegar uma apostila na tua mão, você vai ter que seguir um ritual de multiplicação denominacional. O que está acontecendo aqui é o compartilhar do coração de uma palavra que quer nos fazer melhor. E não só nos fazer melhor, a melhoria do processo, mas estabelecer em nós uma nova vida, uma nova movimentação e assim você viver o extraordinário de Deus que está escrito a seu respeito. Permitir-se estar à mesa com pessoas simplesmente pelo fato de estar. Esse termo mesa, para nós, é uma coisa muito clara, porque você provoca o ajuntamento de pessoas para você resolver nada, literalmente. Estava conversando com o pastor Alex ali sobre os dias de convocação, os 7 primeiros dias do ano, lá no Mivan. E isso a gente faz não porque a gente vai orar para ter um ano abençoado, para consagrar projeto de vida, não tem nada a ver. É um monte de colchão no escritório espalhado, todos os pastores dormem lá, comem lá. A gente não arrega o pé durante 7 dias. As famílias ficam em casa, as esposas vêm, transitam por ali, as crianças vêm, brincam, mas à noite a gente está junto, fica até 2, 3, 4 horas da manhã, cantando, orando, falando em línguas, parece um bando de doido. Mas a gente não está ali para pedir para Deus abençoar o ano, a gente só entende que o ajuntamento por si só promove a unidade, despertamento, cuidado e zelo. E nisso eu digo que vocês fazem isso como poucos fazem.
Porque eu noto o entrosamento de vocês entre os grupos que conversam e interagem de uma maneira muito leve, muito espontânea, muito querida, muito gostosa, de estar junto e estar perto. E vocês precisam exercitar isso, Alex, de uma maneira muito livre, de forma contínua, simplesmente pelo fato de estar junto, sem nenhum tipo de obrigação em deliberar nada. Ah, mas nós vamos decidir alguma coisa. Quem disse que você precisa decidir alguma coisa? Ah, mas a gente agora vai ter que tomar uma atitude. Por que vamos ter que tomar uma atitude exatamente? Nas conversas, nos termos, na liberdade, em tudo aquilo que está sendo desconstruído, você começa a encontrar um lugar que vai fazer bem para a sua vida no se relacionar com o seu pastor, com a sua pastora. Porque há uma liberdade no tratamento e você consegue enxergar o futuro sendo construído por alguém que te guarda a todo instante e não quer o seu mal. Você já parou para pensar? Existe coisa pior que você confiar a alguém e achar que está tudo certo, está tudo maravilhoso e de repente aquilo tudo se torna contra você, porque você confiou demais, porque você acreditou demais. Aí vem a traição, aí vem o rancor, aí vem a mágoa, aí vem um kit completo com tudo aquilo que não presta e toma conta do coração da gente e a gente se fecha mais uma vez para viver aquilo que é bom, para viver aquilo que é puro, para viver aquilo que é maravilhoso. Encontrar na simplicidade de Cristo toda a referência de um bom relacionamento saudável é entender que quando Cristo se dirigiu aos seus discípulos, aqueles que hierarquicamente estavam abaixo dele, indicando que agora eles já não eram mais determinados termos, mas eram conhecidos como amigos. E Jesus disse: quem não daria a vida pelos seus amigos? E os homens que aqui estão falam por nós. Reconhecemos a força de uma amizade masculina quando você encontra de verdade alguém que você pode confiar. O homem tem uma graça maravilhosa de xingar o outro de tudo quanto é coisa que não se presta e mesmo assim continuar amigo tirando sarro da cara do outro. Pode ver, o apelido de um é gordo, o outro é porco, o outro é Zé Brigão, orelhudo, narigudo, buchudo, urso, mas isso não é ofensa, mulheres, vocês não entendem. É só um jeito carinhoso de se tratar. Quando a gente encontra amigos, isso deve ser mantido e deve ser nutrido, seguido adiante de uma forma que se construa muito mais. Existem diferenças sobre a espontaneidade masculina e feminina, você quer saber? Ó, dois homens se encontram, faz 10 anos que eles não se encontram. Essa é a cena. Então, no caso, Saddam, um vindo de um lado, outro vindo do outro. Um olhar do sorriso diz: cara, ô seu gordo, fala careca miserável, e aí, como é que tá? Aquele taco que solta o catarro, né? Coisa de doido, cara, não te vi mais, mano, e aí? Como é que tá? Meu, essa barriga parece que engoliu a melancia, seu animal. Pô, cara, tô com saudade de jogar bola contigo. É isso mesmo, a gente se vê por aí, um abraço, um abraço. Cada um sai para um lado, um sai pensando assim, meu, esse cara é gente boa. Muito bom que eu não vi ele, cara. Que legal, né? O outro sai dizendo, meu, continua feio, grosso, estúpido, mas, meu amigo, esse cara chega em casa contando para todo mundo que é amigo, faz 10 anos que não vi e continua sendo amigo. Universo feminino. As duas amigas faz 10 anos que não se vê. Sabe que mulher, para falar de forma carinhosa, a Patrícia vira Pati, a Luciana vira Lu, a Fernanda vira Fê. Fê! Nossa, cara, que cabelo maravilhoso. Meu Deus, você emagreceu. Que coisa de... Nossa, e as crianças e o marido, como é que estão? Que maravilha, poxa, que bom te ver, tchau. Meu Deus do céu, que cabelo mais feio. Ixi, nojenta. Nunca fui com a tua cara, não vai contigo hoje. É só de 10 em 10 anos que se encontra. Existe uma... Aí é uma coisa de homem, né? Mas existe uma maravilha na sinceridade escrachada masculina, que as mulheres são mais contidas e às vezes se confundem. Não estou dizendo que mulher é pior ou melhor que homem.
Só estou dizendo que é uma característica diferente. Mulher consegue conversar com a outra e encontrar duas pontas num fio de cabelo. Homem consegue conversar com o outro e sem saber o nome dele, chamando de mano e tá tudo certo. Ninguém é com Cristo por causa disso. Como é que é o nome dele? Aquele gordo lá que eu jogava bola junto. Ah, o fulano, perna de pau. Você sempre coloca um adjetivo no cara que você não esquece. Cuidado, nomes, eu sou péssimo com nomes. Com a roupa igual ainda. Nós, mano. Ó, é interessante porque nós precisamos viver a demanda de hoje, não somente pelas urgências do hoje, mas pelos dias que estão por vir na terra. Jesus está voltando, irmãos, e não é conversinha. E Ele vai voltar de um jeito ou de outro, que o vejamos vindo nos céus, nas alturas, ou que venhamos a morrer amanhã, ou hoje à noite, ou daqui a pouco. Porque a hora de cada um, ninguém sabe ao certo. E se ninguém sabe, e aí? O que fazer com isso? Como tratar e como lidar com essa questão? Como lidar com a questão? Como lidar com a volta de Cristo? Você já parou para pensar? Que chegará o dia em que você vai de fato se encontrar com Ele. Se for nas alturas que seja, e se for ao dormir, que seja também, mas é inevitável a todos. Eu acredito demais no que o Senhor está fazendo neste lugar. Em Juízes, capítulo 4, conta uma história muito interessante. Havia lá um homem muito forte, comandante do exército de Israel, seu nome era Císera. E Císera era uma pessoa que tinha uma palavra muito clara acerca do comando do exército de Israel. Císera tinha em si a incumbência de organizar as tropas para que a vontade de Deus se cumprisse conforme eles fossem conquistando os territórios e livrando os territórios das mãos daqueles a qual o Senhor já havia repudiado. Você conhece a história. Ao adentrar na terra prometida, eles não tinham outra coisa a fazer a não ser tirar as pessoas que lá estavam, porque outras pessoas já moravam nas terras. E esse cara era um comandante, Baraque. Ele tinha na sua referência muito clara a autoridade. Porém, havia uma profetisa, o nome dela era Débora. Repita comigo, Débora. Débora conhecia as palavras que haviam sido liberadas lá no início do livro de Juízes e algumas outras no livro de Josué, que apontavam os exércitos para que nada ficasse descoberto e para que absolutamente nada ficasse sem ser dominado por completo. Débora era uma senhorinha, aos olhos de muitos inocente, aos olhos de alguns uma piada, aos olhos de outros motivo para descrédito. Mas ela se assentava num lugar, e diz as Escrituras, no capítulo 4, te conta essa história, depois você lê. Ela se assentava no meio de umas palmeiras e Israel subia, o povo subia, subindo Israel até ela para encontrar juízo. O livro de Juízes parece um livro de aventuras, parece histórias da Marvel dentro da Bíblia. E se você gosta de histórias da Marvel, leia o livro de Juízes e você vai entender esses personagens. E lá Débora julgava conforme o que ela recebia do Senhor por juízo. Olha que interessante. Belo dia, ela sentada no seu lugar, olhou e viu que Baraque estava então como comandante do exército, celebrando com os seus soldados, porque relativamente tudo estava em paz. Repita comigo, tudo estava em paz. Mas era uma mentira. A palavra não havia se cumprido. Olha o que aconteceu. Débora manda alguém chamar a Baraque e diz, chama ele aqui para mim. A senhorinha, pequenininha, desacreditado. Baraque vem até Débora. E Débora olha para ele de uma maneira muito singela e diz, seu covarde, você não lembra da palavra recebida? Que para você desfrutar efetivamente tudo aquilo que o Senhor tem, você deve tomar tanto os vales quanto as planícies. Já olhou para aquele lado lá?
Quando você olha lá embaixo, você vê que Císera e todo o seu exército, daquele povo que havia tomado e não havia se afastado, ainda estava afrontando Israel, ainda estavam posicionados em determinados lugares estratégicos. Você não deveria estar celebrando enquanto a sua vida não estivesse dedicada a tomar tanto os vales quanto os montes, conforme a ordem do Senhor. Baraque imediatamente reconheceu o que Débora estava comunicando e disse: olha, eu vou para a guerra, mas eu não vou se você não for comigo. Ou seja, quem carrega a presença, quem carrega a autoridade, entra num lugar de guerra, precisa dar a visão através de termos proféticos, apontando uma direção para a guerra, mas nunca a guerra será vencida sozinho. É uma missão de muitas pessoas à volta que dependem que as coisas estejam devidamente nos seus lugares, para que então se cumpra a palavra de Deus aqui dentro agora, na minha história, na minha casa, na minha família, porque eu tenho uma palavra de Deus, mas eu insisto em fragmentar. Se ganhar as planícies para mim é mais cômodo, os vales que deveriam ser conquistados eu deixo de lado. Deixando de lado os vales que precisam ser conquistados, eu me acomodo nas planícies. Acho que está tudo certo, até que vem um profeta com cara de bravo e te chama de covarde. Porque você não entendeu ainda o lugar onde você está. E o lugar onde você precisa ir seguir em frente. Olha que interessante. Falando isso, você pode pensar que eu estou falando de você. Mas existe algo na minha história que eu preciso compartilhar. Quando eu tinha 17 anos, eu fui pai. Um pai muito jovem, muito novo, com tantas coisas para se fazer na vida, decidir os caminhos mais estranhos possíveis. Muito mais estranhos do que os que a Bíblia apresenta. E eu era envolvido com drogas desde os meus 14 anos. Perdi meu pai aos 10. Aos 13 anos perdi meu irmão mais velho, eu e a minha irmã, a família toda fragmentada. Em meio a toda essa fragmentação, eu envolvido com drogas pesadas na minha época, nada parecido com o que é hoje, mas ali eu encontrava uma dependência química que me afirmava ou neutralizava, entorpecia o meu pensamento. Literalmente para que eu não precisasse lidar com a vida como ela era. Fui pai de uma forma inconsequente, sendo pai de uma forma inconsequente, nasce uma criança, claro que num ambiente nada saudável. Tentei fazer o possível, mas nunca consegui lidar com isso. Interessante, eu nunca consegui ser pai de verdade. Nunca consegui ser pai daquele menino. O nome dele é Igor. E o Senhor veio trazendo as coisas, movendo as coisas, fazendo com que as coisas dessem voltas geográficas na minha vida, como eu nunca imaginei. Até que no ano de 2011 para 2012, eu fui parar dentro de uma casa conhecida como Casa de Paternidade. Ministério Melhor. Entrando nesse lugar, para mim, tudo bem, porque áreas escuras da vida é um negócio que você deixa a escuridão ser escuridão, fica atrás da sombra, você não toca mais naquilo e está tudo certo. Sempre fui um pai fracionado, distante, que não conseguia ter um relacionamento com o filho contínuo. Eu não conseguia me ver como pai dele, porque eu achava que a vida foi injusta comigo. Olha que interessante. Aí no ano de 2014, eu recebi uma palavra da parte de Deus. Israel, você tem pregado, você tem tocado pessoas, você tem participado daquilo que eu tenho feito, mas é tempo de você encontrar um lugar em mim mesmo, Senhor, para que a sua vida seja transformada. E você já não viva mais de sombras do passado. E você já não viva mais com medo daquilo que você sempre tanto temeu. Ou seja, recebi uma palavra profética através de um profeta que não me conhecia, uma pessoa improvável, que eu também não tinha muito contato e relacionamento. E não sabia de nada da minha história, me apontando o dedo como se fosse uma Débora, dizendo: as planícies são confortáveis, mas quero ver você chegar até os vales, e lá dentro dos vales você conquistar o que é teu por direito.
Passaram-se meses e eu não sabia o que fazer com essa palavra. Afinal de contas, tudo aquilo que era só uma crise subjetiva, guardada aqui no subconsciente, estava tomando uma proporção de medo, pânico e pavor. Porque, embora meus pastores soubessem de toda a minha história, eu nunca tinha me movido especificamente para resolver nada. Um belo dia, estou na cantina, fim de culto, gentarada por ali, um monte de gente, os crentes demoram para ir embora, quando tem comida, então eles ficam. Eles se organizam para ficar comendo. É verdade. Aí, quem é pastor come por último. Menos aqui. Aqui é negócio bom, cara. Eu sentei para comer, eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Quem estava na mesa? Luiz Hermínio, Edson Lapa, Jackson. Sentei ali, vi aquele hambúrguer, estava comendo um hambúrguer, eu de uma maneira muito profunda. Eu não sou de ficar cutucando assuntos assim na esquina. Eu prefiro sentar e conversar. E eu disse, pastor, cara, lembra aquele filho que eu tenho assim, que eu nunca consegui e tal. E acabou com a embuchada de batata frita com hambúrguer. Lembro. Então, eu estou pensando em fazer alguma coisa em direção a isso, porque Deus está me cobrando. Aqui dentro eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso, eu não sei o que fazer. E disse, vai lá, ué. Para ti é fácil falar, vai lá. Não, vai lá, vai nesse sábado, pô. De domingo, vai no próximo sábado. Aí a gente sempre arruma uma desculpinha, né? Eu disse, pastor, nesse sábado não vai dar. Infelizmente, porque é café com pastores e líderes. E eu não posso me afastar da casa do Senhor, dos meus afazeres, porque eu sou uma pessoa muito ocupada na igreja. Então eu vou pular, vou ver se eu marco um outro dia. Ele deu 2 tapinhas nas minhas costas, com a boca cheia de batata frita. Eu te libero, pode ir, você não precisa ficar aqui. Aí eu disse, mas pastor, o senhor sabe que eu tenho que sarapicaça. Meu carro vive na oficina. Ele nesse momento está na oficina e olha, eu não vou conseguir tirar essa semana porque eu tenho que encomendar uma peça daquele carro abençoado e ela só vai chegar na outra semana, porque por aqui ninguém tinha essa peça, então não vai dar certo. Ele puxou do bolso, limpando os dedos. Olha só a chave do carro. Meu carro vai estar à tua disposição, então fica tranquilo. Vai no sábado. Eu disse, mas pastor, eis que tem uma revelação. A gente só recebe uma ofertinha da igreja que a gente nunca sabe quanto é que é depois do café com pastores e líderes. Então eu não tenho dinheiro. Entendeu assim? Toma aqui o dinheiro da gasolina, o dinheiro do lanche, o dinheiro da viagem, da ida, da volta e mais um adiantamento do teu salário para você ir lá no sábado, tá bom? No sábado, quando você chegar aqui pela manhã, que hora que você vai? Eu não sei, vai dar um jeito de estar lá e passar o sábado com ele, se vira. Tá bom. Sabe o que pai faz? Pai torna simples e descomplicado aquilo que pra gente é complexo. Falo eu que fui criado sem pai, sem referência. De repente, aquilo que para mim é um verdadeiro trauma, eu já sou meio poético falando, imagina eu orando sobre as minhas próprias coisas. Tem hora de Jesus que me dá uma cintada, literalmente. Porque eu sou chato, irmão. Aquela semana passou em 15 minutos. Quando eu vi, já estava no sábado. E estando no sábado, eu disse, esqueceram, com certeza esqueceram. Eu falei com a mãe da criança na semana, que não era tão criança, já era um adulto. E ela disse, eu vou conversar com ele. Depois ela respondeu no WhatsApp, dizendo assim, olha, ele vai estar te esperando. E o joinha desgraçado está lá. Para que você chegar. Isso aqui é terrível, irmão. Não use esse joinha. Eu chego no sábado, tá lá, fui de Uber, estou no culto, estou por ali e tal. Primeira coisa na entrada da porta azul e que vai pro altar, já me joga uma chave. Ó, tá aí, tá na mão. Cara, não esqueceu? Não esqueci, eu tô orando por isso. Depois me dá notícia, tá? Se não voltar hoje, não precisa. Eu vou de carona pra casa, tô por aqui, tá tudo bem. Traz o dinheiro, tá tudo bem. O carro tá com tanque cheio, tu nem gastar aquele dinheiro, oferta na tua vida. Vai lá e faz. Tudo aquilo que era complexo, de repente eu estava dentro de um carro, mandando uma mensagem dizendo, estou a caminho.
315 quilômetros de estrada. Não tinha um pendrive dentro, não pegava uma rádio FM, não tinha nada para me ouvir, somente pensar no passado que insistia a bater na porta e me trazer lembranças daquilo que para mim sempre foi uma vergonha, sempre foi um medo, sempre foi um temor. Já na época, 15 anos como pastor, não tinha nada, absolutamente nada que eu pudesse fazer para me ver livre. Eu estava indo, eu estava a caminho. Eu estava em direção, não sabendo o que ia me esperar, se um abraço, se uma rejeição. Com todo motivo, eu tinha todo o motivo para ser maltratado. E eu comecei a lutar com os meus demônios de estimação. Porque a gente tem uns demoninhos que a gente dá de comer para eles. Os desgraçados comem da nossa desgraça e a gente nem sabe que quem alimenta, dá água e comida para eles é a gente mesmo. Eles só estão por perto porque a gente dá de comer. Lá fui. Aqueles 315 quilômetros passaram em 12 minutos, eu acho. Quando eu chego na cidade, eu paro, vou indo, paro na frente da casa, eu digo, agora vai. A minha perna tremia. Eu estava muito nervoso, eu chorei a viagem inteira na ida. Eu não fiquei um segundo sem chorar. De nervoso. Quando eu chego lá, eu digo, meu Deus, eu vou resolver agora 15 anos. 16 anos, a idade dele, de um filho que eu ouvi da mãe dizendo que estava com problemas, com situações mal resolvidas na escola, começando a se envolver com bebida, com cigarro. Eu digo, meu Deus, parece eu lá atrás, o que eu faço com isso? Não sei. Minha esposa tinha vindo aqui em Itajaí, a Viviane, de um processo de um aborto que aconteceu, e foram 2 abortos consecutivos justamente naqueles anos em que eu estava passando esses momentos de crise acerca do meu primogênito. Eu disse, e agora, como é que faz? Minha esposa está em casa, não estamos bem, estamos passando. O aborto não teve nenhum tipo de explicação clínica. Com 60, 90 dias, o aborto foi espontâneo, a gente não teve uma explicação clínica. Investigamos tudo que o dinheiro podia pagar, tudo que podia ser feito. Nós estávamos bem, ela estava bem, e assim não conseguimos de maneira nenhuma descobrir o que era, mas eu estava no meio daquele caminho em que eu nunca tinha sido pai de verdade, era pai biológico, e sendo pai biológico eu nunca tinha desfrutado do filho que eu tinha, e tinha uma ansiedade no meu coração em ter um filho. Olha que confusão. Tudo isso junto, dentro de um carro, sozinho, 315 quilômetros, a caminho de um enfrentamento, um pseudo-enfrentamento. Sabe o que o demônio faz na cabeça da gente? Literalmente um ninho e uma base para que a gente caminhe num lugar onde a gente não quer enfrentar o que não nos interessa. Situações que a gente não quer lidar. Não querendo lidar com essas situações, a gente vai se esquivando da vida quando ela exige algumas coisas da gente, e na primeira oportunidade que a gente tem, a gente se esconde. Para que a evidência não exija de mim quem eu não quero ser, porque eu não me sinto capaz. Eu estou sempre olhando pelos cantos, sempre desviando, porque tratar um assunto como esse é super delicado, eu tenho que dar muitas explicações. E o diabo usa disso para se alimentar. O diabo usa disso para se alimentar. Homens que são pendurados na pornografia, que não tratam com a seriedade que precisa ser tratado, se escondem atrás de um smartphone, achando que se tornam invisíveis quando colocam o smartphone no modo anônimo, para não gerar histórico de navegação. Mulheres se escondem atrás de Rivotril, de antidepressivos, com alternativas, conversas paralelas, porque simplesmente não conseguem enfrentar os seus medos e também assumir as suas responsabilidades na casa. Então geram divisões, da qual a psicologia, a psiquiatria tem inúmeros diagnósticos para isso. Mas eu consumo de forma comum, consigo tratar como obra do inferno, para separar as pessoas dos seus lugares que são de direito. Homens sendo homens, sacerdotes do lar, mulheres sendo mulheres, sacerdotisas do seu lar, zelando e cuidando do bem mais precioso, a família.
Pessoas se escondem atrás de entorpecentes virtuais. Coisas que ocupam a mente, como o Instagram, Facebook, WhatsApp, conversas, grupos, vídeos. Nunca se teve tanto acesso à informação e nunca as pessoas foram tão vazias de si mesmas. Mas estando devidamente entretidas com aquilo que, a um toque de um dedo, ou deslizado uma tecla touch, você acaba esquecendo de quem você é, vislumbra quem você gostaria de ser e nunca chega em lugar nenhum. Sabe por que a vida ministerial não deslancha? Porque você não quer ser você. E se você aprender a ser você e entrar num lugar onde você é você, nas suas limitações e nas suas qualidades, a vida vai mudar. E daqui a 10 anos vai ser tudo tão diferente que você vai ter só um vislumbre do que um dia foi lá atrás. Desci do carro. Cheguei no interfone, toquei no interfone e fiquei olhando. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. De repente abre uma cortininha, a mãe da criança, qual o sinalzinho que ela fez? Ela fez. Eu estava assim, a perna tremia. Logo sai um cara bonito de dentro da casa. Gritando. Tem cabelo. E ele sai, não esboça nenhuma reação, ele abaixa a cabeça, ele vem vindo caminhando e eu tô parado perto do portão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que eu faço? Eu abraço, eu beijo, eu peço perdão, eu jogo no chão, abracejo. O que eu faço exatamente? Irmão, tem criança de 10, 11 anos que manda no pai e na mãe. Quem deram de 16, tipo, pode me dar um soco se quiser. O tamanho do rapaz. De repente o portão se abre, ele ainda não tinha olhado para mim. Eu estava olhando para ele, esperando alguma reação, e qualquer reação dele eu ia aceitar, não ia revidar, não ia fazer nada. Mas quando a 1 passo e meio, a 2 passos de distância, ele olha para mim, esboça um sorriso, eu esboço um sorriso, eu grudo nele e dou um abraço. Como eu nunca imaginei que um dia abraçaria alguém na minha vida. E o abraço dele encaixa no meu abraço, como eu nunca imaginei que eu seria abraçado um dia na minha vida. E eu não tenho noção de tempo, de quanto tempo eu fiquei ali parado, sem chorar, mas totalmente emotivo, totalmente quebrantado. E ele totalmente emotivo e totalmente quebrantado. Eu lembro de ter falado para ele: meu filho, o pai está muito feliz de estar aqui. E ele respondeu sussurrando no meu ouvido: meu pai, eu estou muito feliz que você está aqui também. Amém. Tudo aquilo que o diabo tinha falado no meio do caminho era mentira. Tudo aquilo que Satanás havia plantado nos últimos 16 anos na minha cabeça era só uma mentirinha. Para fazer com que o meu cercadinho de proteção sempre andasse engatilhado com alguma questão em relação a isso. Eu omito, eu não falo, está tudo certo. Tivemos um sábado maravilhoso. Para variar, a gente foi fazer um lanche. Gastei todo o dinheiro que o pastor me deu. Um lanche caro. Qual pedir que o pai paga? Era rico. Saindo, tirei todo o dinheiro que eu tinha no bolso, deixei com ele. Toma, meu filho, toma aí, se cuida. Voltando para casa, foram 315 quilômetros chorando. Só que agora com o coração leve. Dizendo: eu não acredito que eu perdi tudo isso na minha vida. Porque eu simplesmente não estava decidindo enfrentar os meus medos. Sabe o que aconteceu? Quando eu voltei e entreguei o carro, o abraço paterno que eu recebi foi: eu sabia que ia dar tudo certo. Eu conheço o teu coração. Eu sei como você trata as coisas com zelo. É só o começo, Israel. Deus vai fazer muito mais. Houve que ele estava praticamente rodado na escola, estava com um monte de falta, um monte de rolo, com 1 ano e meio. Ele não só conseguiu recuperar o ensino médio, mas se tornou um aluno de destaque no colégio onde estudava, prestou um vestibular e passou entre os 10 primeiros na universidade estadual no ano seguinte. Hoje é um estudante de agronomia, na universidade estadual, concorrido,
concorrida e ele é um pré-agrônomo orgulhoso do que está fazendo e não tem um dia que a gente não conversa sobre alguma coisa, mesmo que de forma online, pelo menos uma vez por mês a gente está junto comendo alguma coisa, falando sobre alguma coisa. Aquilo que era um filho apontado a ser um problema para sua casa, se tornou um orgulho para mim, um orgulho para a mãe dele, como nenhum dos familiares dele, de lado nenhum, nem do meu lado, chegou a cursar uma faculdade tão cedo, com tanto êxito e tanta satisfação naquilo que está realizando. Por que eu estou te contando isso? Porque eu fui curado. E se você não sabe como resolver determinadas coisas, muito prazer, eu também não sei. Como essa situação eu não sabia resolver. E por não saber resolver, eu me senti incapaz. Agora, eu aprendi recebendo uma palavra acerca dessa situação, que me apontava o seguinte: o fato de eu não saber como resolver determinadas coisas, o Evangelho, Cristo me estimula que eu cresça em maturidade, e ainda sem saber como fazer, eu preciso me dispor a enfrentá-las, a estar no lugar. Porque se eu estiver disposto, eu quebro todas aquelas barreiras do inferno que me tornam inaptos, segundo o que eu penso, segundo o que eu acredito. Então, eu passo a me tornar apto quando eu decido enfrentar, mesmo sem saber o que fazer, sem saber o desfecho da história. Houve que, enfrentando, a gente passa a viver e acreditar de uma maneira muito clara que o Senhor faz por nós, não o que programamos, mas o que Ele tem para nós, Ele age, ou seja, Ele cria o mecanismo necessário para que não sejamos mais escravos de situação nenhuma. Eu fui curado como aquele cego. Jesus passando, curou o cego. Foi lá, pegou o barro, curou o cego. O cego recebeu uma ordem, foi até o tanque e se lavou. Uau, eu estou enxergando. Todo mundo dizendo, mas tu não era o cego? Eu era o cego, eu nasci cego. Eu acho que eu ficava ali para aquele lado pedindo dinheiro, mas veio um cara aqui chamado Jesus e ele perguntou o que eu queria, eu disse que eu queria ver, ele cuspiu no chão, fez lodo. Fazendo lodo, ele passou e mandou que eu me lavasse no tanque e agora eu estou enxergando. Não, mas não é impossível, não é você? Eu acho que você já enxergava. E você estava só se fazendo para ganhar dinheiro, então tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Nós vamos levar você no sacerdote, cara, porque você é um miguelão. Ele disse, tá bom, vamos no sacerdote, eu não conheço nada mesmo, nunca cheguei na vida, vou aproveitar e dar uma passeada. Teve problema com aqueles que já o conheciam. Depois ele foi levado, em seguida chegou até o sacerdote. Chegando no sacerdote, o sacerdote disse, e aí, conta a tua história. Eu era cego de nascença, eu estava sentado. Jesus passou, perguntou o que eu queria, porque eu clamei por misericórdia, isso eu quero ver. Ele fez lodo no chão, colocou no meu olho e mandou me lavar no tanque de Siloé. Eu fui até o tanque de Siloé e quando me lavei eu passei a enxergar. O sacerdote disse, blasfêmia. Como assim, cara? Que história mais esdrúxula. Como que você não enxergou a vida inteira e agora você está enxergando uma historinha dessa sem pé e sem cabeça? Segundo ponto, ele passou a ter problema com a religião. Porque a religião não aceita que você seja curado sem que seja através dela. O sacerdote ficou doido com ele. Mandou chamar a família. Pai, mãe. Vem todo mundo aqui. Chega o pai, chega a mãe. Está ali o cego enxergando, a mãe olhando. Meu Deus, está enxergando. A senhora conhece? Conhece, é meu filho. Ele era cego? Ele era cego. Como é que ele está enxergando agora? Não sei, pergunta para ele. O sacerdote perguntou, por que você está enxergando agora? Lá vou eu de novo. Eu era um cego, eu estava sentado ali, eu clamei, misericórdia de mim, Jesus pegou, me levou, fez lodo no chão, passou no meu olho. Eu fui até o tanque, quando eu lavei, eu passei a enxergar. O sacerdote disse, a senhora, o que quer dizer sobre isso? Não sei, não, o negócio é com ele. Terceiro ponto, teve problema com a própria família. Nem os amigos, nem a religião e nem a família afirmaram ele naquilo que ele havia recebido, de uma forma muito simples. O problema complexo dele se resolveu de uma forma muito simples e ele não tinha muito o que contar.
Um problema geracional na minha família foi resolvido na simplicidade e na graça que eu te contei aqui. E não tenho muito mais aqui te dizer, a não ser que hoje eu enxergo. Porque um dia alguém me pegou pela mão, comendo uma batata frita, sentado numa mesa, com um hambúrguer, me deu dinheiro, me arrumou um carro, me arrumou, me encorajou, mandou me virar, eu dei o meu jeito, cheguei lá, morrendo de medo, rolou um abraço, passamos um sábado inacreditável, e nos últimos 3 anos a coisa tem sido extraordinária, e eu não tenho mais nada a contar acerca disso. Amém. Meu filho tem um pai e eu tenho um filho. Minha esposa engravidou logo depois. Hoje tenho meu filho Tito, que é um filho da promessa na minha vida. Uma criança saudável, cheia de energia, dá um cansaço em mim para viver. A gente fica doido, mas ele é uma bênção. Tudo se resolveu na minha vida. E para a religião, talvez eu tivesse que dizer que eu tive que dar os passos da vitória. Porque agora, não me olha, eu entrei num período de consagração na minha vida. Mentira! Eu estava com medo. E eu fui curado. Amém. Agora eu vejo. Ó, lembra do Barak? O comandante? Olha que coisa doida que aconteceu com ele. Recebeu uma diretiva da profeta. Disse, ó, eu vou, mas eu não vou sozinho, tu me ajuda? Se eu te ajudo, eu vou estar contigo. Chegaram no fronte de batalha, eles estavam no lugar mais alto e todos aqueles estavam num lugar mais baixo. Císera e todo o seu exército afrontando o exército de Israel. Baraque olhou para o lado daquela velhinha improvável, cheia da autoridade de Deus, liberando uma palavra. Ele disse, vou. Ela disse, pode ir, porque o Senhor vai te dar a vitória. Císera começou a marchar contra os exércitos e os carros de ferro. Baraque começou a marchar contra os exércitos e os carros de ferro de Císera. E quando Baraque chegou lá embaixo, todos os carros foram neutralizados. E entraram num atoleiro impensável, e todos os soldados foram mortos, e correram e fugiram, e o próprio Císera foi morto logo mais à frente no decorrer dessa história. Ou seja, os vales não haviam sido tomados porque Císera, que estava contra o exército de Israel, era muito poderoso. Talvez até tivesse no seu armamento a sua afirmação. Mas porque Baraque, que era o homem comandante, não havia tomado a decisão de tomar lugares vazios na sua vida. Ele tinha por missão tomar e influenciar o exército a chegar nesses lugares e de uma forma plena cumprir a palavra de Deus na sua vida. A pergunta que eu tenho para você é: o que tem embaixo do tapete que insiste em te apresentar como inapto a viver a plenitude de Deus na sua casa? O que de fato você esconde, seja lá o que for, que em você ainda é uma dor insuportável, que precisa ser colocada para fora, precisa ser vomitada, se necessário, no colo de alguém, para que você saia desse lugar onde você não vai a lugar nenhum. Na vida, quando caminhamos, entendemos que lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, nos dá uma referência muito clara, dizendo, Paulo fala aos Gálatas, acaso vós agora estáis agindo como loucos, achando que aquilo que começou pelo Espírito irá se aperfeiçoar pelo esforço humano? Ou olha só, aquilo que começou pelo Espírito vai terminar pela força da carne? Irmão, se começou pelo Espírito na sua vida, vai se concluir pelo Espírito. Amém. E a carne é algo que precisa ser mortificada a cada dia, abrindo mão das suas próprias vontades, encontrando no Senhor a vontade absoluta dele, para que você desfrute da plenitude e não seja um eterno escravo de si mesmo. Paulo, quando aponta a escravidão, ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo, sujeitando a minha carne à escravidão, para que eu não fique de fora daquilo que Deus está construindo em mim. Gente que brinca com isso, passam-se 5, 10, 15, 20 anos, e eu poderia ter escolhido ficar da mesma forma.
sem tomar nenhuma atitude, talvez ninguém me julgaria, diria, coitadinho, né? Poxa, foi pai tão cedo, tanta muleta, tanto problema. Melhor não lidar com isso, deixa a vida acontecer. Meu irmão, ainda que com medo e chorando e apavorado, resolvi dar uma devolutiva à história da minha casa. Meu filho primogênito é o melhor filho do mundo. E eu procuro ser o melhor pai do mundo para ele. E levo ele sempre que posso comigo aonde eu vou, porque eu tenho orgulho de quem ele é. E sei que ele vai me dar netos maravilhosos, que vão crescer sem nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de rancor acerca de um avô distante. No máximo, vão conhecer uma história passada, que já é passada. E que daqui por diante, ou do seu nascimento por diante, nada vai influenciar a sua vida. Nós precisamos entender e não tratar somente por teorias aquilo que precisa ser de forma prática. Então hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida, e eu te falo isso impondo como um pai precisa fazer. É tempo de você sair da obscuridade e passar a viver a clareza da luz, como nós lemos em 1 Pedro, para que nenhuma área da sua vida esteja influenciada por uma escuridão, que você, às vezes, para demonstrar força, insiste em se esconder nela. Vou te dar uma dica. Você pode continuar do mesmo jeito, da mesma forma, e daqui a 10 anos, continuar não tendo produzido nada, vivido nada. E se você é solteiro, seu casamento vai ser abençoado. Quando você casar, teu cônjuge não precisa entrar nessa furada com você. Se você já é casado, é tempo de você confessar à sua esposa as suas mazelas, é tempo de você confessar ao seu marido os seus esconderijos, para que no meio disso tudo a sua casa tenha paz. E se você não souber como fazer, muito prazer novamente, eu também não sabia. Confiei as minhas mazelas a quem se devia confiar, e recebi uma palavra de afirmação, me apontando um caminho extraordinário que mudou a minha vida por completo. Entenda de uma vez por todas. Não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Quando eu vejo isso, eu não fico feliz porque a minha vida entrou num lugar diferente, mas porque o meu filho hoje vive uma prosperidade na vida dele, naquilo que ele tem construído, como eu nunca imaginei que ele iria viver. Meu filho mais novo, Tito, vive coisas hoje, desfruta de um bom colégio, desfruta de boas amizades, de bons ambientes, de coisas que eu na infância, ainda que meus pais fossem pastores, nunca pude desfrutar. Se nós temos direito de sermos bons ou de desfrutarmos de alguma coisa, talvez nós somos aqueles que correm, como os nossos pais um dia caminharam, mas logo veio os nossos filhos que no mínimo têm que voar, e nós precisamos liberá-los em autoridade e emancipá-los de uma vez por todas, para que eles tomem as suas próprias decisões e vivam coisas muito melhores do que a gente viveu. Porque se eu limito as pessoas à minha volta somente pelo que eu vivi, eu estou sendo egoísta. Pais e mães, me escutem. Teus filhos não precisam passar por aquilo que você passou. Eles não precisam sofrer o que você sofreu. Eles têm que passar e viver coisas muito melhores. E você, se continuar na inércia, vai transferir para eles uma herança escrava, que não tem, que não consegue, que não vira, que não acontece. Mas você tem a oportunidade de passar para eles algo muito melhor e extraordinário, ainda que você não desfrute de tudo. Mas um dia talvez você esteja sentadinho, olhando um noticiário, um jornal, uma rede social, seja lá o que for, sabendo que seu filho deu certo na vida, você vai encontrar grande satisfação na tua movimentação. Você já notou que quanto mais o tempo passa, aqueles meus nobres colegas que estão perto dos 40, ou já passaram dos 40, sabem o que eu estou dizendo? Quanto mais o tempo vai passando, mais você se apega a coisas mais simples. Você deixa de querer o complexo e você vai querendo o que é simples e o que é verdadeiro. Deixa daquelas doideiras da adolescência, da juventude, e começa a querer as coisas cada vez mais simples.
Vamos no restaurante complexo. Não, vamos fazer uma comidinha aqui em casa mesmo. Ah, vamos fazer uma viagem extraordinária, colocar uma mochila nas costas. Não, vamos ali visitar a mãe. Ah, mas vamos fazer uma coisa de outro planeta. Não, vamos ficar nesse planeta mesmo. Deixa as crianças aí, vamos ficar aqui na Netflix, naquela sériezinha que é maravilhosa. Simples como Jesus. Com todo respeito aos mais jovens. Mas chegará um dia que você também vai querer essa simplicidade. E talvez seja a sua vez de ser o tiozão aqui na frente, falando algumas coisas para o seu bem. E não seja mais o jovem eternamente que você é hoje. Pode demorar, mas esse dia vai chegar. E quando você for o tiozão, eu já vou ser o velhinho. E no meu coração só vou querer saber de neto, arroz com feijão, casa cheia no domingo, todo mundo desfrutando da companhia um do outro, daquilo que realmente importa. Eu preciso compartilhar o meu coração com você nessa noite. Eu precisava fazer isso, para que você entenda que existe um lugar em Deus chamado perdão. E se você não conseguir perdoar a si mesmo por tudo que você passou, você nunca vai conseguir perdoar o outro por aquilo que fizeram com você. E o perdão, a mudança, a transformação é uma porta que se abre por dentro. Não existe uma oração poderosa para isso. Desculpa te decepcionar. Não existe uma oração poderosa para você dizer, nossa, agora como eu me sinto perdoado, como a minha vida foi transformada porque o pastor orou por mim. Mas existem decisões que você precisa tomar acerca de você, que vão posicionar a sua vida para todo sempre. Já parou para pensar que tudo que você precisa já está aí dentro e só precisa vir para fora? Situações de abusos sexuais, situações de abusos psicológicos, pessoas que mexeram com as suas emoções, arrancaram de você o que você não tinha, roubaram a sua inocência. Pais e mães que foram inconsequentes porque também não receberam de lugar nenhum, transferiram para você a sua ignorância. Pessoas que extravasaram com você em relacionamentos homoafetivos, coisas que em determinado momento deturparam a história e fizeram com que você achasse que era outra coisa e na verdade você nunca foi. Pais que abandonaram, filhos que abandonaram, irmãos que não conversam, situações que são construídas à volta e tentam te permear, te roubando o coração, rotulando você com circunstâncias. Você precisa aprender a ser livre das pessoas. E aí você vai conseguir servi-las de verdade. Porque se você não for livre das pessoas, você nunca vai conseguir servir ninguém de uma forma genuína. Agora, decidir por isso não é fácil, porque não é uma emoção. Emoção, a gente pode pegar um teclado aqui, dar um Lá menor e começar a cantar alguma coisa e começar a tocar nas tuas emoções. Agora, a decisão é algo que mexe com a gente por dentro, mas que vem como uma flecha, pá, vai lá dentro. E Jesus ainda dá uma mexidinha. O que isso representa? A dor necessária. A ferida que foi feita, mas que vai ser sarada por quem mesmo fez a ferida. Pá! A flecha é retirada, há um sangramento, logo a cicatrização, não há infecções, e depois que vira uma cicatriz, você começa a apresentar, dizendo, daqui aconteceu, mas em mim não representa mais nada. Sabe por que você ainda não consegue mostrar para ninguém? Porque ainda é uma ferida. Quando se tornar uma cicatriz, você vai poder mostrar tranquilamente, transitar tranquilamente, influenciar as pessoas por aquilo que você já passou e por aquilo que você já venceu. A sua vida de verdade, como ela é e como ela sempre foi, para que outros possam beber da mesma fonte que você. Eu digo isso para motivar a sua fé.
E para você entender que o pacote com o Senhor é completo e nunca é só uma parte, nunca é só um pedaço. Mas pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Talvez você queira me contar depois. Talvez eu possa te ajudar a te arrancar desse lugar através de uma palavra paterna que te estimule a sair de um lugar de um conforto, de um lugar de é confortável que eu seja vítima, é confortável que eu não perdoe, é confortável que eu deixe as coisas como elas são. Mas se você pensa assim, é porque você não sabe o quanto que é confortável você ser livre de tudo aquilo que na tua vida deu errado. Lembra que eu falei hoje à tarde? Nem tudo na vida precisa dar certo, não tem obrigação de dar certo. Mas tudo na vida tem a obrigação de valer a pena. Ainda que tenham roubado a tua inocência, é tempo de você entender que deixar isso para trás faz parte da nova vida com Cristo. Você não nasceu para ser reformado, você nasceu para ter uma nova vida. Não é uma reforma, um reboco, uma pintura. É uma nova criatura que surge com autoridade sobre áreas que nunca imaginou ter. Por favor, se coloque em pé neste momento. Eu preciso da tua ajuda, pastor. E eu preciso que vocês apaguem as luzes como estava na hora do louvor. Porque nós temos coisas hoje. Aqui. Você me ajuda a tirar a foto daqui, por favor? E coisas que dependem de você. Não são coisas que agora dependem de mim. E se você quiser, feche seus olhos. Você pode entrar num lugar diferente hoje. Num lugar em Deus, onde há liberdade, onde há zelo, onde ninguém vai te tocar como não deve, onde ninguém quer roubar a tua inocência ou usar a tua fé para te manipular. A gente só quer te ver bem. O Espírito Santo comunica nessa noite de uma maneira muito clara: você precisa ser livre. Livre das mazelas, das desculpas e da depressão infindável. Quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Pastor
Pastor, mas o que você está cantando não tem nada a ver com cura e libertação, tem tudo a ver. Porque voltar à origem de todas as coisas é voltar ao estado perfeito em que fomos criados. Aonde a adoração parte do nosso coração, não porque ligamos o botãozinho da música, mas porque passamos a nos encontrar com Ele e Ele não vai nos abusar. Ele não vai nos decepcionar, Ele não vai nos deixar para trás, Ele não vai nos abandonar. Se você quer sair desse lugar de cativeiro, eu preciso que você venha até aqui à frente. Que você saia do seu lugar. Ninguém vai te julgar nada. Eu só quero te ajudar a sair desse lugar de prisão que um dia eu já tive, com medo do pecado, com medo da afronta que o pecado causaria em mim. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Uma nova vida para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar o ambiente da adoração. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Yeshua, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Com seus olhos fechados, eu preciso que você ouça a minha voz.
Hoje você deixou de ser um covarde acuado no seu canto. Chega na laço do decano. Hoje se libera um decreto sobre a sua história, aonde a vergonha já não mais fará parte na composição do seu ser. E em você, não em outros, em você habitará uma glória extraordinária, sem desculpas, sem reservas, sem medos, sem traumas, porque eu, Senhor, arranco de você tudo aquilo que um dia foi vergonha, porque você não nasceu para ser envergonhado. Você não nasceu para ser envergonhada. Você não nasceu para ser tocada indevidamente. Mas se isso aconteceu na sua história, hoje você se faz livre, porque em Cristo o relacionamento é saudável. Em Jesus você não vai encontrar nenhum tipo de abuso. Em Deus você não vai encontrar a decepção. Deus não vai te abandonar. Você não é fruto de abandono. Você não é fruto de falta de paternidade. Você é fruto do amor de Deus à humanidade. Você é filho e não precisa provar nada para se afirmar como um filho. Você é filho do Altíssimo, filha do Altíssimo. Príncipes e princesas estão aqui nessa noite, vivendo o extraordinário, sendo tocados por dentro na sua identidade. Você precisa liberar no altar do Senhor tudo aquilo que está aí dentro. Então, por favor, comece a falar você mesmo, cochichando que seja. É tempo de você não viver mais com essa bandeira na sua mão. Você não é um abusador. Você nunca mais será um abusador. Você não é uma pessoa fadada ao fracasso. Você não é uma pessoa que vai transferir isso para os seus filhos. Você não é alguém que vai viver à sombra de uma situação escondida por tantos anos. Em nome de Jesus, Senhor, entramos, Senhor, num ambiente de glória para vivermos o despertamento do teu chamamento ao novo. Somos arremetidos a novos níveis nessa noite, porque decidimos acreditar no Senhor e confiar as nossas mazelas. E em Ti nós queremos caminhar num lugar limpo e de autoridade, porque confiamos em quem Tu és. Já não mais com medo daquilo que o passado nos fez. Em nome de Jesus, posiciona-nos, posiciona o nosso coração. O medo foi arrancado de vós, já não existe mais reservas, e vós não sereis mais escravos, nem terão medo de consequências, porque eu, Senhor, arranco a ferida do seu coração e lhe dou um novo tempo, abrindo portas de legalidade, tirando a ilegalidade de circulação. Você é livre para amar, e receber amor.
consegue sentar aí no chão mesmo de sentar e olhar para mim, por favor? Vocês não foram chamados para uma vida de limitações. Vocês não foram chamados para uma vida assombrada, mal assombrada. Porque vocês são filhos, estão sendo posicionados como filhos e sendo guardados como tal. Quando Cristo nos apresenta uma oportunidade de uma vida nova e diferenciada, Ele abre todas as possibilidades à nossa volta. Eu estou te falando isso porque há um direcionamento profético que está acontecendo aqui. Pessoas que sonharam em fazer coisas e se acham incapazes, hoje estão recebendo diplomas na sua mão. Médicos, engenheiros, professoras, que sempre sonharam estar numa sala de aula e nunca se sentiram aptas. Pessoas que sonharam em estudar psicologia e nunca conseguiram. Concluíram o ensino primário, o ensino médio. Homens que se deleitaram se acostumaram em fazer certas coisas de certa forma porque nunca enxergaram o futuro. Preste atenção. Hoje se abre uma fenda no céu, na linha do tempo das nossas vidas, aonde todas as coisas passam a ser possíveis novamente. Aonde tudo aquilo que um dia, mesmo que na tua infância ou na tua adolescência, foi uma possibilidade, você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a fazer planos no Senhor. E dizer: Pai, eu não quero mais reter quem eu sou de verdade. Eu quero viver a plenitude dos meus dias, ainda nessa vida, construindo e pavimentando a história, porque eu não quero ser aquele que vai puxar as coisas para baixo, porque eu simplesmente não quero mais viver a vida como ela é. E preste atenção. Decidindo por isso, você escolhe a melhor parte. Não existe diabo, inferno, Satanás, problema ou situação capaz de superar aquela semente que foi liberada no seu coração nesse dia. Preste atenção. Ninguém mais vai te acusar. Ninguém mais vai te fazer de bobo. Ninguém mais vai roubar a sua inocência. Ninguém vai te tirar do propósito. Porque agora você se faz livre a uma caminhada em liberdade. Preste atenção. Quando o povo de Deus saiu do Egito, de um lugar de escravidão, de peso, um lugar terrível, muitos saíram dali e simplesmente não sabiam o que fazer com a liberdade que estavam tendo. Tantos outros povos foram libertos junto com o povo de Israel. Outras nações que eram escravas também foram libertas no meio do processo. Cada um seguiu no seu caminho. Mas a nação de Israel, na sua totalidade, decidiu seguir com o Senhor. Lembra que eu falei sobre deserto hoje? Que deserto é lugar de provisão, lugar de zelo, lugar de cuidado. Eu tenho um conselho para você. Todas as possibilidades da vida se abriram novamente. Mas é tempo de você aprender a entrar num lugar de solitude e não de solidão. Um lugar onde você, na solitude, decide ficar sozinho com o Senhor e buscá-lo e conhecê-lo. E conforme Ele vai transferindo o coração dele para você, você vai entendendo tudo aquilo que ficou retido por tanto tempo.
começa a enxergar daqui para frente. Agora, daqui para frente. Você vai notando que na solitude, na entrega e na troca com Ele, tudo aquilo que era peso vai se tornando leve. Todo aquele que você tem todo motivo para acusar e para apontar o dedo, você vai perdoando, porque ele literalmente não sabia o que fazia. Tudo aquilo que você mesmo fazia e realizava, você começa a enxergar de outra forma, porque eu só queria preencher um espaço que não sabia como. Você não precisa mais se prostituir. Você não precisa mais ter medo de ter relações com o seu cônjuge. Você não precisa mais ter medo de um dia casar e ter filhos e ser feliz. Você não precisa mais viver uma ansiedade que insiste em roubar a tua paz. O fato de você não saber o que fazer ao certo, ainda que todas as possibilidades estejam abertas, talvez só seja o bom caminho para que o lugar onde Deus quer que você esteja se apresente como uma verdade. Não tenha mais medo, porque agora no ambiente de glória, de um lugar que a gente entra para nunca mais sair, você passa a ser possível novamente. E em nome de Jesus, nenhum sonho na sua vida ficará retido. Nenhuma palavra que foi liberada sobre a sua história ficará sem ser cumprida. E você viverá os melhores dias da sua vida, ainda que sem saber como fazer ou como lidar com isso daqui para frente. Você vai ver que gradativamente, a partir de hoje, as coisas vão começar a ir para o lugar. E dentro de você elas vão se organizando. E mesmo se você tem movido uma palha, porque tem coisas que não tem muito o que fazer, eu sei. Você vai responder aos outros à sua volta, não sei. Só sei que agora vejo. Eu estava num retiro, tinha um cara estranho, eu estava comendo pipoca. Uma conversa sem pé nem cabeça, uma história de um pai que abandonou um filho. Uma restauração improvável, uma oração, um toque. Fui pego. Depois daquele dia eu não prestei mais para nada, irmão. Depois que o Senhor restaurou minha casa, eu só consigo andar com Ele, eu não consigo mais andar sem Ele. Eu não enxergo outra possibilidade na minha vida a não ser andar com Jesus. Porque Ele tocou na minha intimidade, mudou a minha história, curou a minha casa. Eu fui contado entre os perversos, os malditos, mas fui achado nele. E sendo achado nele, me encontrei como um filho. Lá vem Satanás, ele nada tem comigo. Nós cantamos isso hoje. O louvor profético que rompe e posiciona. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
recebi o convite para estar aqui, eu confesso que não fui movido por nenhum tipo de impulso, mas de uma maneira muito clara e muito leve, eu decidi sair da minha casa e vir aqui, porque eu sabia que havia algo a ser liberado, que tinha muito a ver com vocês aqui, como igreja. Eu ouso transferir uma responsabilidade profética para vocês. Pastores, vocês estão aqui representando a igreja de Curitiba. A menor visão de Deus é uma cidade. E há um tempo de remissão que precisa ser feito a partir de lágrimas. A partir de lágrimas. A partir de arrependimento, de busca e de consciência. E hoje está ficando uma chama com vocês nesse fim de semana, a ponto de vocês aprenderem a lidar com essa chama e mantê-la acesa. Alex, vai chegar o dia que vai faltar lugar para as pessoas caberem dentro da sua igreja. Mas isso só vai ser possível se vocês estiverem curados para servir. Porque se vocês não estiverem prontos, sozinhos os seus pastores não vão conseguir. Mas se vocês entrarem nesse barco de verdade, decidirem pegar junto e viver a unidade da fé, para manter essa chama acesa, eu vejo pastores sendo levantados em autoridade, evangelistas sendo levantados em autoridade, profetas sendo levantados em autoridade, apóstolos sendo levantados em autoridade, pessoas com ministérios enterrados começando a florir, a dar frutos, pessoas se levantando com autoridade, liberando decretos e sentenças proféticas, não só sobre as suas casas, mas no bairro onde moram. Eu vejo pessoas sendo posicionadas em autoridade, curando pessoas, expulsando demônios, pessoas sendo levantadas como uma grande equipe, um grande grupo capaz de influenciar, tocar e transformar uma das maiores metrópoles da terra. Há um encargo profético sobre esse lugar. E você precisa, de uma maneira muito clara, reconhecer o que está acontecendo aqui e, em autoridade, passar a se mover, deixando para trás o que precisa ficar para trás e entrando num lugar de consciência. Entenda. Logo o futuro chegará. E quando chegar, talvez com já certa idade, você vai ter a consciência de que hoje tomou a melhor decisão da sua vida. E por causa das suas decisões, Alex, por causa das suas escolhas, muitos virão. E você não fará disso um ministério para fazer com que o seu nome se torne grande. Comece a usar os termos de equipe, família, equipe de governo, equipe sacerdotal. Não são mais diretores, coordenadores, chefes de departamento, Alex. São todos filhos posicionados pela graça, posicionados e curados, que passaram pelos mesmos processos de cicatrização e estão passando num processo de posicionamento. E no reino do Espírito viverão a integridade e a totalidade do que representa a Igreja de Cristo na terra. Vocês vão lembrar desse fim de semana por muito tempo, porque a chama está acesa e ela se manterá acesa desde que você decida lutar por ela. E a igreja do Senhor crescia a cada dia, e muitos lhes eram acrescentados, e os sinais de curas e prodígios lhes eram por sinal.
Assim crescia a igreja de Atos dos Apóstolos, indicada num crescimento extraordinário que mal se podia explicar, mas aonde a presença de Deus, a presença de Cristo e a manifestação do Espírito Santo era por suficiente para que as pessoas não conseguissem mais passar por ali e continuarem a ser as mesmas. Entenda uma coisa: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo.